Nós vamos falar hoje sobre as bem-aventuranças. Boa noite a todos, eu sou o Adriano. E eu acho que não tem forma melhor de começar a falar sobre as bem-aventuranças do que lembrar de Jesus, né? Antes de mais nada. Jesus ele deixou muitas mensagens quando ele esteve aqui conosco na Terra, né? A primeira mensagem foi o próprio exemplo dele, né? Uma mensagem implícita, de ação. Vocês concordam? É um espírito puro, sem nada a resgatar, que decidiu encarnar nesse mundo por amor a nós, né? Para nos instruir, para nos ajudar a enxergar o caminho da evolução. Ele deixou exemplos diários de amor, né? Amor e respeito a Deus, de caridade e de amor ao próximo. Pensa comigo. Busquem exemplos da vida de Jesus nas suas mentes. Vocês vão se lembrar de Jesus pregando, curando, consolando, repartindo, compreendendo, esclarecendo. A gente não vai se lembrar de Jesus atacando, julgando, brigando, matando, né? Na verdade, ele vivenciou tudo o que ele ensinou. E num mundo ainda tão atrasado como o nosso, né, a Terra, com espíritos tão atrasados como nós somos, todos, né, na verdade, Jesus veio trazer uma boa nova, né? Veio ensinar para a gente como a gente pode ser feliz, mesmo no caminho da evolução. Então, para isso, ele mostrou algumas coisas, né? Primeiro, mostrou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, confiando no caminho. É isso que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas. Para nós que somos pequenos, não temos um bom entendimento, significa ter fé no caminho, no que a gente passa. Se a gente está passando, é porque precisa passar. Resignação. E segundo, ele mostrou que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, fazer ao outro o que nós gostaríamos de receber. E quase que tudo que Jesus falou se resume a esses dois ensinamentos. Mas numa certa tarde, Jesus se encaminhou com os seus apóstolos para os montes da região, não muito longe de Cafarnaum, atualmente é chamado de Monte das Beatitudes, né? E cercado por centenas de pessoas que se aglomeravam ali para ouvirem a palavra dele, ele pregou as bem-aventuranças celestiais, né? Que são o caminho para que a gente possa seguir. Servem para nos ajudar, para sermos melhores e até para termos felicidade nesse trajeto. As pessoas lá eram velhinhos, trêmulos, lavradores simples, mulheres do povo. Provavelmente os mais fortes eram os cegos, as crianças doentes e aqueles homens maltrapilhos, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês o que Jesus disse lá. Ele disse, conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, né, versículo 3 até o 11º, ele cita as bem-aventuranças. E ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, né, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são os humildes. Bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Perdoe, que Deus também lhe perdoará. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui ele não está falando das pessoas que vão atrás de justiça com as próprias mãos, que brigam com os demais. Está falando das pessoas que agem com justiça, que agem com retidão. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo falarem todo o mal contra vós por minha causa. Então ele está dizendo, bem-aventurados os que pregam em meu nome, né? Os que levam a boa nova, a boa palavra às pessoas. Então, por muito tempo, Jesus falou sobre o reino de Deus, onde o amor é a energia que reina. E quando Jesus terminou aquela palestra, já era de noite, algumas estrelas já brilhavam nos céus, muitas mãezinhas sofredoras estavam agora com esperança no olhar, os mais velhos lhe beijavam as mãos, cegos e os leprosos rodeavam a ele com semblante sorridente, diziam, bendito seja o Filho de Deus. Então, pessoal,
Vejam o que Jesus fazia, né? Em troca de nada. Era amor puro, sem julgamentos. Então, se ele é o exemplo, então eu penso que nós precisamos modificar muito ainda o nosso caráter, para aprender a amar verdadeiramente, para podermos ter um dia a possibilidade de viver em um mundo melhor do que a Terra. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações, é um mundo atrasado, porque nós somos atrasados. Nós precisamos ainda passar por desafios, por problemas, por provações na vida para poder melhorar. A gente quer ser feliz, a gente quer ser bom, a gente quer viver num mundo melhor, é verdade. Eu acho que cada vez mais, dentro da nossa evolução, a população deseja isso. Mas a gente é campeão em reclamar, a gente reclama de tudo. Reflitam, a gente reclama do trânsito, reclama do vizinho, reclama da Covid, reclama de tudo. Será que a gente é campeão em ajudar? A gente pratica todo o bem que a gente pode? Por que eu estou dizendo isso? Porque faz 2000 anos que Jesus veio mostrar qual é o caminho. E nós ainda estamos por aqui, encarnando e desencarnando, passando por problemas parecidos aqui na Terra. Nós não vamos viver num mundo feliz, seja a própria Terra ou outro mundo, enquanto nós não estivermos puros. Toda mancha impede a entrada num mundo feliz. Da mesma forma que no passado, quando chegava um navio de passageiros tomado pela peste, ele ficava impedido de entrar numa cidade até que todo mundo tivesse curado. Então é parecido. Nós não vamos entrar e viver num mundo feliz enquanto nós não estivermos puros, né? Então é nessas diversas vidas, encarnação após encarnação, que nós vamos eliminando as nossas imperfeições. Não dá para acertar tudo numa só. A vida é muito rápida, é curta. Mas também não é desculpa para a gente não fazer nada, é muito curta, então não dá para fazer nada. Não, precisamos trabalhar para melhorar. O bom é que apesar das dificuldades, apesar dos problemas que a gente passa, das doenças, do trabalho, tudo, é que essas provas, essas dificuldades, é que nos fazem progredir. Então o sofrimento, ele sempre tem um propósito. Por isso é que Jesus dizia, bem-aventurados os aflitos, porque tem a chance de hoje recuperar os males que ainda carregam. Porque é no sofrimento que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, a gente escolhe para recuperar antigos débitos. E eu sei que é duro olhar dessa forma, né? Mas aqueles que sofrem muito são aqueles que têm muito a expiar. Já causaram, nós todos sofremos muito, essa é a verdade, mas nós já causamos muitos problemas em outras vidas. E nessa também. Todos nós, diga-se de passagem, não é? Então, a gente tem que ficar feliz quando a gente tem uma oportunidade, como se fosse uma prova de escola, quando a gente tem a oportunidade de passar por uma nova situação e recuperar antigos débitos. Então, que essa passagem pela Terra seja a chance de resgatar antigos erros que nós cometemos. O importante é a gente perceber que sem o nosso esforço, a vida não tem sentido. Não é um local de passeio a Terra. Não é um local de férias permanente aqui. Nós é que vamos modificar o que ainda temos de defeito. Bom, então como fazer isso? Porque o dia a dia é difícil. Às vezes acontecem coisas e problemas sérios ou problemas leves, às vezes doenças, que perturbam o nosso equilíbrio. Então a oração, a boa leitura e principalmente o trabalho no bem são sempre bons exemplos de como a gente pode trabalhar e nos trabalhar para reequilibrar novamente as nossas vibrações. E quando a gente melhora as nossas vibrações, a gente melhora as chances de não errar, de não se irritar, de não julgar. Ao invés de julgar o outro, gente, a gente precisa julgar a nós mesmos. E o outro a gente tem que ajudar. Então é julgar nós mesmos e ajudar o próximo. O Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo aqui brasileiro, ele tem citado constantemente um outro filósofo norte-americano que viveu em 1803 até 1882, que é o Ralph Waldo Emerson. Esse filósofo, ele tem uma frase que eu acho que nós deveríamos repensar todos os dias, principalmente nos tempos difíceis. A frase é: torna-te necessário a alguém. Torna-te necessário a alguém. É ação. Não é deseja ser necessário a alguém. Torna-te necessário a alguém. Então não basta a gente achar que é perfeito por dentro, dormindo, Porque o amor é exercício. É ação, é na prática.
Jesus não ficou lá no mundo dele, talvez perfeito, né? Ele já é um espírito puro, desejando que a humanidade evoluísse. Não foi isso que Jesus fez. Ele veio e encarnou aqui na Terra, planeta atrasado com sofrimento, para fazer na prática o bem, né? Por amor verdadeiro a cada um de nós. Ele deixou ainda o caminho que a gente tem que trilhar. Então, olha só, a maioria, se não todos os problemas que nós temos, são consequência direta das nossas atitudes. Seja nessa vida, perdão, estou batendo aqui no microfone, seja nessa vida ou nas vidas passadas. Os espíritos nos explicam, muitas vezes nós mesmos assumimos o compromisso de ajustar o nosso caráter, de aprender a amar, na programação que fizemos dessa encarnação. Então, quando a gente passa por essa ou por aquela dificuldade, por uma doença ou por qualquer limitação física, muitas vezes nós mesmos escolhemos isso. Então, são oportunidades que nós pedimos para passar nessa vida, para poder resgatar débitos antigos. Vamos aproveitar a chance que a gente teve. As bem-aventuranças, elas são um caminho para a gente encontrar felicidade enquanto a gente vive num mundo difícil. Elas dão sentido, dão lógica à vida. E até reforçam a nossa fé. Mas são muitas, né? Eu li 9, são muitas. Alguns textos bíblicos citam 8, alguns resumem algumas em 5, 6. Ali Mateus diz citam 9. São muitas. Por onde começar, né? A gente pode escolher. A gente não é bom em todas elas. Provavelmente, talvez não sejamos ainda bons de verdade em nenhuma, né? Então, na minha opinião, a bem-aventurança, que é o alicerce das demais, que pode abrir caminho para evoluir consistentemente, é a de sermos misericordiosos, mas de verdade, né? Se a gente imaginar nossa base de comportamento, né? Quanto mais atrasado nós somos, mais egoísmo a gente tem, o ego fala mais alto, mais orgulho a gente tem. Mas conforme a gente consegue evoluir um pouco e compreender as outras pessoas, compreender que nós estamos num mundo de evolução, de provas e de expiações, mais fácil a gente consegue entender o semelhante e perdoar. Eu imagino, inclusive, que um espírito puro como Jesus sequer precisa perdoar alguém. Ele compreende de tamanha forma, com tamanha magnitude e amplitude, não tem necessidade de perdoar. Ele não se incomoda com os nossos erros. Ele compreende, ele entende, ele sabe que nós vamos errar. Ele entende o momento da nossa evolução. Isso é ter misericórdia, até esse nível de pureza máximo, né? Acontece que a misericórdia verdadeira, praticada, ela leva à mansuetude. Porque o que é a mansuetude, a não ser a afabilidade, a doçura, a paciência? Mas quando eu falo afabilidade e doçura, eu não estou falando no tom de voz. Estou falando no coração, no sentimento para com a outra pessoa, né? Volta a falar sobre tolerância, sobre a gente reagir menos com as outras pessoas, a gente ter paciência, a gente compreender. Veja como está tudo interligado. Mas a base está na misericórdia. A misericórdia praticada com a compreensão, com o perdão, leva à afabilidade, leva à paciência. E se você consegue compreender o próximo, se você consegue perdoar, se você consegue ser afável, tolerante ao outro, ter paciência, você consegue, a mansuetude dessa forma consegue te levar até o amor. São os princípios do amor que estão ali. E o amor, pessoal, é o destino, né? É a lição principal nessa fase evolutiva da Terra. É para isso que nós estamos aqui, para aprender a amar. Então, no passado, o que nos diferenciava dos animais, né, era a inteligência. Agora, o que nos diferencia entre os homens é o amor, né? Todos nós, homens, somos seres humanos, temos inteligência, somos dotados de inteligência, mas o que nos diferencia é o amor. Então, para os espíritos, principalmente, para a evolução que nós estamos aqui vivendo, o amor é que interessa. E o amor leva à caridade. Porque a caridade verdadeira, ela é o amor em exercício. É isso. E foi isso que Jesus veio falar para a gente. Esse é o caminho. Ama seu Deus sobre todas as coisas, confia, tenha fé no caminho e ama teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma ação. E aí vem as bem-aventuranças, que todas mais ou menos levam ao mesmo ponto. Então eu acredito que se a gente
pudesse escolher uma, ou devesse, talvez a gente devesse escolher uma para começar a praticar, que seja a misericórdia, porque ela é a base para a mansuetude, que é a base do amor, que é a base da caridade. Então, agora, amar só quem te ama muito, amar alguém que é perfeito, não é sinal de evolução, né? Jesus já disse, nós devemos amar o nosso semelhante. É aquela pessoa que erra como a gente erra também. Esse é o desafio, porque aí é um amor de verdade, né? Amar quem te ama muito, amar alguém que é perfeito, que não erra como você, não tem tanto valor assim. É fácil, relativamente fácil. Então, se nós estivermos falhando na misericórdia, que está lá na base, nós vamos estar comprometendo todo o ensinamento seguinte. Não dá para amar e praticar o bem se você não consegue compreender nem perdoar. Não dá. E mais uma vez, lembrando que o Evangelho diz, né? Perdoai para que Deus nos perdoe. Então é a base. E se não bastasse tudo isso, vamos pensar em outros 2 pontos para ajudar a gente a entender que a gente precisa ser misericordioso. Primeiro ponto reside na constatação óbvia que todos nós somos imperfeitos. Não tem ninguém no estágio atual da Terra que tenha atingido a perfeição. Então o erro faz parte das nossas vidas. Ponto. Não dá mais, pessoal, para a gente passar pela vida despreparado. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Se perguntem isso intimamente, porque é um trabalho de cada um de nós. Não é coletivo, não é um pelo outro. Na verdade, a evolução é nossa, é de nossa responsabilidade. Então, por que nós estamos todos encarnados? Digo, qual o propósito de tudo isso? Nós precisamos evoluir, aprender a amar, resgatar antigos laços que nós mesmos fizemos no passado, com atitudes erradas nossas. E hoje, como é que a gente está agindo? Será que a gente não continua cometendo os mesmos erros? Olha só, nós todos estamos mais ou menos na mesma faixa evolutiva, vivendo aqui num mundo atrasado, de provas e expiações, mas nós temos experiência de vida do passado diferentes, né? Então, quando nós erramos, nem sempre a outra pessoa erra na mesma coisa. Quando a pessoa erra numa coisa que a gente também erra, parece que a gente é mais complacente, a gente tolera mais. Mas quando a pessoa erra numa coisa que você não suporta, que você não erra, a gente é mais agressivo, né? As pessoas erram em coisas diferentes do que nós, mas nós também erramos, né? Então, de onde que vem a nossa coragem, desse tamanho de coragem, para ele ser tão rápido em julgar e condenar o outro? Então, nós precisamos sair da ilusão que os outros têm que acertar sempre. Tem gente que fala assim, mas eu me desiludi com aquela pessoa. Sabe por quê? Na verdade, você se iludiu com você mesmo. Você sempre pensou que aquela pessoa seria tão perfeita, ela é tão perfeita e seria tão perfeita o tempo todo, porque você deve ter visto um monte de virtudes nela e achou que ela ia ser dessa forma o tempo todo, como se fosse um anjo caído do céu só para você ou só para mim. Mas quando a pessoa mostrou que também tem defeitos, veio a desilusão, veio a decepção. Aí você fala, mas eu não consigo perdoar porque eu estou muito magoado. Mas é mais do que previsível, por mais especial que qualquer pessoa for, um dia ela vai agir de uma forma diferente do que a gente espera. Então o erro está em nós mesmos. Nós não aceitamos as pessoas como elas são nas suas virtudes e defeitos. E esse é o ponto da misericórdia. E o segundo ponto que eu acho que vale a pena relembrar é que o perdão, ele traz um grande alívio para quem perdoa. Se você não perdoa, certamente você vai carregar um lixo tóxico, uma mágoa, ressentimento no seu corpo físico. Vai ficar doente. E ainda vai atrair a companhia de um monte de seres aí da mesma vibração que a sua, encarnado ou desencarnado. E é como o Divaldo sempre diz, alguém te ofendeu, na verdade o problema é dele se ele te ofendeu. Ela te magoou, o problema é dela. Não se contamina com a raiva dos outros. Nunca é entre nós e os outros, é entre nós, então não adianta ficar com ferida no estômago, sabe? A questão da vida será sempre entre nós e Deus. Nós estamos aqui para evoluir e aprender a amar o próximo. Mas os nossos débitos, a prestação de contas, é nossa conosco mesmo e nossa com Deus. Nós somos a criatura e Ele é o Criador. Então, ore pelas pessoas que ainda não compreenderam o sentido da vida. Não tenta mudar os outros, tente mudar a si mesmo. Faça a proposta para você mesmo, faça uma borracha em todos os sentimentos de mágoa que você já tem hoje, liberta do ódio, expulsa a mágoa, perdoa seus ofensores, se perdoa também. A vida não é só esse momento curto que nós estamos passando agora. Nós somos espíritos imortais, a caminho da evolução, e o nosso papel nas jornadas terrenas é o de aprender a amar, na prática. Então, quando nós conseguimos ajudar o mundo a ser melhor,
quando realmente estivermos vivendo como trabalhadores de Jesus aqui na terra, então nós seremos felizes. Independente de onde estivermos, né? Nós vamos fazer jus a herdar a terra. No momento que esse planeta não for mais um mundo de provas e expiações, quando a terra já estivesse se transformando ou já tivesse transformado num mundo melhor, onde reinará a paz e o amor. E é lá que estivermos, que estaremos. Então, muito obrigado a todos. Espero que sirva como reflexão para cada um de nós.